Oi, pessoal, tudo bom? Vamos iniciar então a nossa primeira parte da aula sobre saúde bucal no SUS. Para iniciar, eu peço para vocês entrarem nesse link e assistirem a um vídeo da história da odontologia. Esse vídeo foi feito por alguns alunos de uma outra faculdade e eu achei muito legal para que a gente dê uma introdução na nossa aula, né, de uma forma leve e com conteúdo interessante. Então, assistam esse vídeo primeiramente, para depois retornar ao nosso conteúdo. Nós vamos falar então um breve histórico das práticas de saúde bucal no Brasil, né? Desde o descobrimento do Brasil até os dias atuais. O Brasil colônia era uma economia baseada na cana-de-açúcar, né? Então, as pessoas humildes, elas tinham por hábito chupar essa cana-de-açúcar, juntando esse excesso, né, de açúcar, junto com os péssimos hábitos de higiene, né, que se tinha na época, a gente teve um país de banguelas. Era muito normal que as pessoas perdessem seus dentes no Brasil colônia, né? E o que se eles utilizavam para cuidar, né, da dor de dente era baseado em ervas, reza e instrumentos rudimentares. Ah, nós tínhamos alguns mestres cirurgiões, né, em Portugal, que são aqueles que eram os especialistas na arte de tirar o dente. Porém, no Brasil, quem fazia isso eram chamados barbeiros sangradores, que além de cortar e pentear os cabelos e barbear, faziam curativos em vários tipos de machucados e operações cirúrgicas pouco importantes. Por terem adquirido grande habilidade manual, passaram a atuar na boca, fazendo também extrações dentárias, porque muitos cirurgiões, por receio e desconhecimento, não intervinham. Então, para vocês terem noção, né, de como era desvalorizado, né, o cuidado que se tinha na época, pessoas que cortavam cabelo por terem boas mãos para fazer cortes de cabelo, tinham a habilidade, então, para fazer remoção dentária, tá? Quem tinha uma licença de barbeiro sangrador, eles poderiam então fazer o ofício de dentista. Então, o Brasil colônia, né, ele era representado pela odontologia extracionista, né, obturações de chumbo sobre o tecido cariado e polpas afetadas, então imagina a quantidade de dor que as pessoas elas acabavam tendo, né? Próteses se utilizavam então dentes em osso ou marfins, eles eram amarrados então com fios aos dentes remanescentes, né? E dentaduras que se utilizavam então dentes humanos ou animais e utilizava-se alguns sistemas utilizados também na Europa com molas para colocar essa prótese na boca, né? Então, esses sistemas europeus, eles eram tentados reaplicar aqui no Brasil, só que tudo de forma muito mais rudimentar, muito mais simples. No Brasil Império, né, a partir de 1800, médicos estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos e da França, começaram a vir para o Brasil e receber, então, a carta de dentista. O primeiro curso de odontologia realmente no Brasil foi criado em 1884, né, na capital do Rio de Janeiro. Antes disso, então, apenas esses médicos estrangeiros, né, que se registravam no Brasil que podiam atuar. Aqui, só para vocês verem, o primeiro dentista que se registrou no Brasil, né, foi em 1836, e a gente tem aqui o post dele, post não, na verdade, a propaganda dele, né,
dizendo assim: Luiz Antônio de Carvalho enxerta outros dentes nas raízes dos podres, firma dentes e dentaduras inteiras, firma queixos, céus da boca, narizes artificiais e cura moléstias da boca. Rua Larga de São Joaquim, 125, né? Então, só para vocês verem a propaganda da época. Sobre o Brasil República, né? Então a gente teve então aqui um crescimento econômico, industrialização, urbanização, e com isso a gente também teve uma leve melhora na odontologia, né? Em 1911, a gente começou a ter o atendimento público, né, de cirurgiões dentistas em São Paulo. Além disso, nessa época, a gente começou a ter gabinetes dentários, né, em ambientes escolares. E 20 anos depois, a gente começou a ter uma regulamentação oficial dessa profissão, com expansão do número de cursos de odontologia e diploma de cirurgião dentista. Aqui, a título de curiosidade, uma propaganda de 1930, dizendo assim: por que ele não me beija? Ele não teria indelicadeza de dizer-lhe: saiba, entretanto, senhorita, que uma boca não basta ser bela. Um hálito desagradável mata a sedução dos lábios mais lindos, mas o líquido odol dá a quem não tem um hálito sadio, impregnando de essências perfumada toda a mucosa bucal, né? Então, a nossa propaganda da época de um produto para higiene dental. Então, em 1950, a gente teve a nossa primeira política pública voltada para a odontologia, que foi o chamado Sistema Incremental. Ele consistia no atendimento, então, de escolares nos consultórios dentários, né, aqueles gabinetes que eram montados nas escolas. A gente considera o Sistema Incremental a primeira política pública voltada à saúde bucal. Ela era baseada, então, em ações preventivas e reabilitadoras, e propunha um atendimento dentário completo aos escolares. A gente tinha um curso de especialização em saúde pública para dentistas, né, atuarem nesses gabinetes na época, e um manual de odontologia sanitária, então, com as diretrizes e objetivos desse sistema incremental. Segundo Pinto, em 2000, ele definiu que é um método de trabalho que visa o completo atendimento dental de uma população dada, eliminando suas necessidades acumuladas e posteriormente mantendo-as sob controle, segundo critérios de prioridades quanto a idades e problemas. Uma ação horizontal por meio de um programa preventivo, o qual controla a incidência dos problemas, a uma ação vertical por meio de um programa curativo, solucionando os problemas prevalentes. Paralelamente, um programa educativo fornece apoio a essas ações. Então, a ideia do sistema incremental era dar um programa preventivo e um programa assistencial em todo o ambiente escolar, para cuidar das crianças, né, que frequentavam as escolas. Em 1975, a gente teve a obrigatoriedade da fluoretação da água, né? Uma grande conquista para a saúde pública. E a gente começou a ter essa obrigatoriedade devido a todas as pesquisas que mostraram os benefícios da fluoretação na água de abastecimento. Aqui uma imagem dos anos 80, percebam que ainda não existia luvas, né? Se a gente botar uma foto da nossa realidade atual de odontologia mesmo, com toda essa loucura, né, de pandemia, a gente vê a quantidade de equipamentos de segurança que existiam antigamente e hoje, né, para resguardar a saúde do cirurgião dentista. Em 1986, a gente teve a primeira conferência nacional de saúde bucal, né? E que participaram, então, várias pessoas da área da saúde, acadêmicos e usuários. E a discussão principal dessa conferência foi a saúde universal, integral e com dignidade para todos. Lembrando, então, que 1986 é ainda antes da Constituição Federal. Então, a gente tinha pouquíssima
direitos. A gente não tinha direitos. As únicas pessoas que tinham direitos naquela época eram as pessoas que tinham o sistema formal, né? Carteira assinada, que tinham algum tipo de assistência. Mas nessa época, então, a gente teve um movimento muito forte pedindo a assistência a toda a população, né? Como a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. E pedindo para que a saúde bucal ele seja englobado, né, no Sistema Único de Saúde. A segunda Conferência Nacional de Saúde Bucal ocorreu em 1993 e permitiu a aprovação de diretrizes e estratégias políticas para a saúde bucal, né? Ela levou em consideração que a saúde bucal é um direito de cidadania, um novo modelo de atenção à saúde e os recursos humanos, o financiamento e o controle social. Ela leva, então, à efetiva inserção da saúde bucal no SUS. Depois dessa Conferência Nacional de Saúde Bucal, né, até o começo de 2002, a gente teve poucas iniciativas em saúde bucal. A gente teve uma descentralização grande dos serviços, né, favorecendo então a municipalização, com respostas aos nossos problemas de saúde de uma maneira mais efetiva, mais eficaz. A gente também teve um piso de atenção básica, né, que é a transferência de recursos federais, segundo as atividades e programas desenvolvidos pelo município, mas a odontologia em si, ela foi deixada de lado e não foi valorizada e os projetos ficaram em stand-by. Então, início dos anos 2000, a nossa história com a odontologia e a saúde pública, né, começa a modificar. E a gente começa a falar, então, das políticas de saúde bucal que realmente começaram a fazer parte das nossas políticas públicas de saúde. Então, em 2001, a gente teve a inserção da saúde bucal no programa Saúde da Família, né, que foi um marco, então, para a odontologia ser inserida num programa mais amplo sobre saúde. Em 2002, a gente teve uma portaria, né, que estabelecia igualdade numérica entre as equipes de saúde bucal e as equipes da saúde da família. Em 2004, nós tivemos a nossa terceira Conferência Nacional de Saúde Bucal. Então, nessa conferência, né, a gente teve pautas como educação e construção da cidadania, controle social, gestão participativa e saúde bucal, formação e trabalho em saúde, financiamento e organização da atenção, né? E era dito nessa conferência, né, que a saúde bucal e o estado dos dentes das pessoas, né, é um dos mais significativos sinais de exclusão social. E que para a gente enfrentar o problema nessa área, né, a gente tinha que ter mais que ações assistenciais, né? A gente tem que ter políticas intersetoriais que integrem, então, ações de prevenção, ações curativas e também de reabilitação, que enfoquem, é claro, na promoção de saúde, universalizando, então, o acesso, né, e responsabilizando todos os segmentos sociais para cuidar, né, e ter cuidado com a saúde bucal da população. Então, em 2004, em janeiro, né, a gente teve a elaboração do documento muito importante chamado Diretrizes da Política Nacional de Saúde. Essas diretrizes, elas apontam para uma reorganização da atenção em saúde bucal, em todos os níveis de atenção, e para o desenvolvimento de ações intersetoriais, né, com o conceito de cuidado como eixo de reorientação. Então, nesse documento, a gente teve a reorganização da atenção básica em saúde, a gente teve a ampliação e qualificação da atenção especializada, a gente teve alta complexidade inserida, ações de promoção e prevenção de saúde, reestruturação e qualificação dos serviços, né, e dos materiais
incentiva a pesquisa na odontologia, e a gente tem, então, vigilância e o monitoramento em saúde bucal. Caderno 17, tá? É um documento que tem como foco evidenciar a reorganização das ações e serviços de saúde bucal no âmbito da atenção básica, né? Então, é uma parte fundamental na construção do SUS. Mas o que é a atenção básica? A primeira coisa que a gente tem que entender. A atenção básica ou primária, tá? Ela é definida como um conjunto de ações individuais ou coletivas situadas no primeiro nível de atenção do sistema de saúde. Voltadas para a promoção e prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e a manutenção da saúde. Então, o correto entendimento do conceito de atenção primária, né, ele pode ser possível se a gente entender os seus principais princípios ordenadores, né? Então, o primeiro contato, que implica o quê? Na acessibilidade e no uso de serviço de saúde, né, para cada problema que a pessoa tem, né, e procura por atenção. A longitudinalidade consiste, né, ao longo do tempo, num ambiente de relação mútua, né, e humanizada entre a equipe da saúde e os indivíduos para fazer um acompanhamento a longo prazo que cria então um vínculo. A integralidade, né, diz respeito às ações programadas do serviço, né? Então, qual a adequação às necessidades da população? A gente tem que resolver todas as demandas daquela população, daquele indivíduo. Então, a gente tem que oferecer o atendimento integral. E a coordenação? O que a coordenação, então, ela relaciona-se à capacidade do serviço em garantir a continuidade da atenção, né? É a garantia do indivíduo que ele vai ter acesso aos serviços em todos os níveis de atenção que estão coordenados. Então, quando a gente fala em atenção primária, a gente tem um aspecto fundamental para a ativação e efetivação dessa atenção primária, que é a promoção da saúde, né? A promoção da saúde é uma estratégia que articula transversalmente, que tem como objetivos, né, a melhoria na qualidade de vida e a redução, então, da vulnerabilidade e dos riscos à saúde. Então, por meio das construções de políticas públicas saudáveis, né, a gente acaba tendo uma melhoria no modo de viver da população, né? E a estratégia da saúde da família, ela então visa a reorganização da atenção básica no país, né? De acordo então com todos os preceitos do SUS, né? E com cuidado e preocupação em melhorar a qualidade de vida da população. A estratégia saúde da família, né, ela tem como caráter substitutivo em relação à rede de atenção básica tradicional, né? Ela atua, então, no território, né? Ela realiza, então, aquele diagnóstico citossocial e, dessa forma, faz ações dirigidas, né, aos problemas específicos daquela comunidade. Então, baseado no diagnóstico citossocial, ela desenvolve atividades de planejamento e a programação realizada específica para os problemas daquele território, sempre focando, então, na família e na comunidade. As ações com instituições e organizações sociais, elas são feitas, então, na sua área de abrangência, buscando o desenvolvimento de parcerias que ajudem a promover qualidade de vida para aquela população. Então, a estratégia saúde da família, ela busca ser o espaço da construção de cidadania e empoderamento do indivíduo. A reorganização da saúde bucal, né, a gente tem o conceito de cuidado como eixo de reorientação do modelo. Então, ele responde a uma concepção de saúde que não é centrada somente na assistência ao doente, não é só curativista, né? É uma assistência focada, sobretudo, na promoção da boa qualidade de vida.
Humanização do processo de trabalho. Ele promove a acolhida do usuário, né? Então, esse acolhimento que a gente tem, ele busca escutar o usuário, acolher ele e dar respostas adequadas às queixas e os problemas de cada indivíduo. A corresponsabilidade. Esse termo ele pode ser usado tanto em relação à corresponsabilidade entre as competências de cada esfera do governo, quanto à corresponsabilidade entre as famílias e o serviço no cuidado da saúde. A gente pode dizer que o cuidado passa a ser compartilhado entre as famílias e as equipes de saúde bucal. O desenvolvimento de ações voltadas para linhas de cuidado. As linhas de cuidado são, por exemplo, a gente tem, na verdade, a linha da criança, a linha do adolescente, a linha do adulto, a linha do idoso. Que é o quê? Cada etapa de vida tem suas características especiais. Por isso, a Organização de Serviços de Saúde Bucal, ela verifica em que etapa de vida está aquele indivíduo para dar a melhor assistência possível para aquele indivíduo naquela etapa de vida. Ou desenvolvimento de ações complementares imprescindíveis voltados para as condições especiais de vida. Quando a gente tem condições especiais, são algumas condições que requerem uma atenção especial, como, por exemplo, a saúde da mulher, a saúde do trabalhador, portadores de necessidades especiais, hipertensos, diabético, entre outras condições. Vamos falar agora, então, sobre a organização da saúde bucal na atenção primária. Para o planejamento das atividades de saúde bucal na atenção primária, é necessário destacar a importância da utilização da epidemiologia. A gente precisa descobrir, conhecer o perfil da distribuição das principais doenças bucais, monitorar os riscos e as tendências, avaliando então os impactos das medidas adotadas, estimando então as necessidades de recursos e os novos caminhos que devemos verificar. Então, é fundamental que a epidemiologia esteja ligada nesse processo de planejamento. O diagnóstico situacional no território, ele é fundamental, né, para a organização e realização do planejamento, porque ele inclui, então, o processo do conhecimento do território e da população, bem como a dinâmica familiar e social, além dos serviços, né, da análise dos serviços que são oferecidos naquela área, né? É fundamental que a gente conheça os serviços que são oferecidos, que a gente compreenda os espaços sociais presentes em cada território e faça um monitoramento e avaliação constante dos serviços de saúde. Só assim a gente consegue ter um planejamento eficiente das ações. O estabelecimento de parâmetros ele é necessário à organização das ações e serviços de saúde, né? Promovendo uma ação gerencial mais efetiva e uma melhora no planejamento. Os parâmetros eles permitem acompanhar, né, e avaliar as equipes de saúde. Então, a gente consegue verificar a qualidade diferenciada nos processos de trabalhos, baseando, então, nos parâmetros utilizados. Então, cada secretaria, né, seja ela municipal ou estadual, ela vai construir os seus parâmetros baseados nas suas metas, né? Então, ela faz as metas, tem as metas traçadas e após o conhecimento dessa realidade, né, e da epidemiologia da população, ela vai fazer parâmetros para que as equipes atinjam esses parâmetros necessários para um bom efetividade dos serviços de saúde.
Outro mecanismo, né, de organizar os serviços de saúde na atenção primária é o monitoramento e a avaliação desses serviços, né? A gente tem o Sistema de Informações de Saúde, que é um conjunto de mecanismos de coleta, processamento e armazenamento de dados, visando a produção e a transmissão de informações para a tomada de decisões para as ações a serem realizadas, avaliando os resultados da sua execução e o impacto provocado na situação de saúde. Ao município, compete alimentar regularmente esse sistema de informação, né? Ele acaba tendo um papel fundamental na avaliação e monitoramento, então, das equipes e é utilizado como uma ferramenta, né, de intervenção nos planejamentos locais. Então, para monitoramento e avaliação, a gente tem alguns instrumentos, né? A gente tem o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS. É um sistema utilizado em todos os níveis de gestão, tá? E é fundamental para que a gente tenha informação sobre a rede de serviços e procedimentos. Então, todos os municípios, inseridos ou não na estratégia da saúde da família, ele deve alimentar esse sistema com os procedimentos realizados em saúde bucal na atenção básica, tá? Outro instrumento que a gente tem é o Sistema de Informações de Atenção Básica. Ele é um sistema que é utilizado na estratégia da saúde da família. Então, ele permite conhecer a realidade daquela população acompanhada naquele território pela estratégia, tá? A coleta de dados deve ser feita, então, pela equipe de saúde bucal, que deve informar algumas questões, como procedimentos coletivos feitos, atividades educativas realizadas em grupo, quantas visitas domiciliares teve, então, naquele território. E, por fim, a gente tem um instrumento chamado Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, né? Ele é um sistema, então, de estabelecimentos. Então, a gente tem o estabelecimento de saúde, o sistema de cadastro, desculpa. Então, a gente pode cadastrar estabelecimento de saúde, a gente cadastra os profissionais, a gente cadastra a equipe de equipamentos de saúde e a gente acaba cadastrando também as equipes da saúde da família. Tá? Então, esse sistema de cadastro nacional de estabelecimentos de saúde, ele ajuda o Ministério a poder coordenar, né, e os repasses financeiros para a estratégia da saúde da família. Outro modo de organizar a saúde bucal, né, na atenção básica é a utilização dos indicadores de saúde bucal, né? Eles são instrumentos nacionais de monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde bucal referentes à atenção básica, né? Então, ele foi dividido em indicadores principais e indicadores complementares. Então, os principais, a gente tem a cobertura de primeira consulta odontológica programática, a cobertura da ação coletiva de escovação dental supervisionada e, como indicadores complementares, a gente tem a média de procedimentos odontológicos básicos individuais, proporção de procedimentos odontológicos especializados em relação às ações odontológicas individuais. Então, vamos falar um pouquinho mais de cada indicador, tá? Então, cobertura de primeira consulta odontológica programática é o percentual de pessoas que recebem uma primeira consulta odontológica programada, né? Ela é realizada, então, com finalidade de diagnóstico e necessariamente, após o diagnóstico, é realizado um plano preventivo terapêutico, né? Nesse plano, a gente elabora para atender todas as necessidades detectadas. Então, essa consulta, né, ela não é aquela que se refere a atendimentos eventuais, como emergência ou urgência, tá? Ela é uma consulta programática. Outro indicador em saúde, a gente tem cobertura da ação coletiva, escovação dental supervisionada, né? Então, é o percentual de pessoas que participaram de uma ação
coletiva de escovação dental supervisionada. Essa ação, então, ela é feita por um grupo de indivíduos, né, que não necessariamente vai ter um local na clínica para realizar, né? Ela pode ser feita em qualquer espaço, pode ser numa escola, pode ser até na unidade básica numa sala, mas não em ambiente de consultório. Então, verifica-se, né, com essa cobertura, o percentual de pessoas, né, num coletivo, não individualmente, que tiveram acesso, então, à orientação de um profissional sobre escovação dental. Nós também temos, então, indicadores complementares. O primeiro indicador complementares é a média de procedimentos odontológicos básicos individuais. Então, consiste no número médio de procedimentos odontológicos básicos, clínicos e cirúrgicos realizados por indivíduo na população selecionada, né, do território. Então, esses dados, eles possibilitam a gente a comparar, né, os dados epidemiológicos, né, com as medidas dos serviços odontológicos prestados, para a gente ver se as ações estão respondendo às necessidades daquela população. Outro indicador, né, complementar é a proporção de procedimentos odontológicos especializados em relação às ações odontológicas individuais. Então, consiste na proporção de procedimentos odontológicos especializados em relação às demais ações individuais odontológicas realizadas no âmbito do SUS, né? Então, esse indicador a gente acaba podendo comparar, né, ele e estimar uma medida, né, de serviços odontológicos para ver se a gente está respondendo, então, às necessidades daquela população em relação aos cuidados especializados. O processo de trabalho em equipe na saúde da família, né, ele se organiza a partir de uma equipe multiprofissional, cujo campo disciplinar, né, de atuação é o território, família, comunidade, né? Cada profissional de saúde acaba desenvolvendo, então, ora ações comuns, como, por exemplo, o planejamento, né? Ora ações que preservem a especialidade de cada função, né? Cada equipe, então, nesse processo de saúde da família, tá? Possui no mínimo um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e um agente comunitário. E quando a gente tem, então, a equipe de saúde bucal inclusa, a gente obrigatoriamente tem um dentista e pelo menos um técnico ou auxiliar. No trabalho, então, em equipe, ninguém perde o seu núcleo de atuação profissional específica, né? A sua especificidade. Porém, a abordagem é diferente, tem uma nova dimensão, porque busca abordar os problemas de forma mais ampla, construindo então uma interdisciplinaridade entre os integrantes da equipe, né, para atuar como um todo num trabalho integral para cada indivíduo. Então, no processo de trabalho em equipe, a gente acaba tendo uma noção de consulta superada por outra de maior amplitude, né? Então, a gente tem, então, o cuidado e o acolhimento. Esse cuidado, né, ele tem uma nova atitude em frente ao processo saúde e doença. Então, cuidar é ir além da ação de vigilância, é ter uma postura proativa de proteção. Então, deve haver muito empenho em todos os profissionais de saúde, né, para que haja uma construção desse novo modelo, né, de operar as ações de saúde, né, que refletem, então, numa prática diferenciada,
né, entre os profissionais da saúde e a comunidade. Dessa forma, né, desse cuidado, a gente acaba tendo a possibilidade de criar uma autonomia, né, do indivíduo, do usuário, com sua própria saúde. Já sobre os ciclos de vida, né? Então a gente acaba tendo a desenvolvimento de ações específicas e longitudinais para cada ciclo de vida, para que a gente promova então a saúde baseado na realidade de cada grupo. Então, na organização do serviço, né, o processo de trabalho pode ser organizado de maneira com ações coletivas, ações individuais e atendimento clínico. Então, ações coletivas, né, são aquelas estratégias que buscam a melhoria da condição da população, né? Então, busca atingir o maior número de pessoas possíveis, né? Para que uma grande quantidade de pessoas sejam influenciadas, né, com aquela informação, com aquela ação, para que se previna agravos e promova a saúde, né? As ações individuais, então, são aquelas realizadas, né, com um indivíduo específico, né? E como o acolhimento, a humanização do atendimento. Então, aquela pessoa ela acaba sendo ouvida e tem os seus problemas e queixas individualizados. Já o atendimento clínico em si é a prática clínica que resolve o problema, né, bucal do paciente. É o que a gente chama, então, de prática assistencial. Então, a equipe de saúde bucal, né, ela deve trabalhar, então, em equipe, junto com o restante dos participantes da equipe da saúde da família, né, buscando, então, estratégias, né, que atinjam cada vez melhor os usuários, né, tanto de forma coletiva quanto individualmente. Pensar em ações, né, que façam e estimulem a participação da comunidade, né, para que eles entendam a necessidade da responsabilização pela saúde. As práticas todas devem ser dialógicas, né, para que faça o indivíduo pensar e querer contribuir para melhorar, então, todo esse processo. A gente, então, deve passar informações e realizar as práticas, né, assistenciais ou assistencialistas, tá? De forma a devolver e a promover a saúde bucal do indivíduo, dando-lhe também autonomia para que esse indivíduo seja emancipado, né? Ele saiba cuidar de si, ele saiba a responsabilidade que ele tem com a própria saúde bucal e a atual situação que encontra-se a saúde dele. Vamos dar continuidade, né, a falar sobre o processo de trabalho em saúde bucal na estratégia saúde da família, aprofundando alguns conceitos que são obrigatoriamente ligados a esse processo de trabalho. Interdisciplinariedade e multiprofissionalismo. Então, a nossa equipe, ela deve interagir com profissionais de outras áreas, né, para ampliar o seu conhecimento e permitir, então, a abordagem do indivíduo como um todo, né? Lembrar sempre de analisar o contexto socioeconômico-cultural do que aquele indivíduo ele está inserido. Então, a troca de saberes e o respeito, né, por essas diferentes percepções de todos da equipe, né, ela acaba possibilitando, né, a verificar outros aspectos da saúde, né, e as práticas, elas acabam sendo enriquecidas. É importante, então, que a equipe de saúde bucal, ela não se limite exclusivamente ao campo biológico ou trabalho técnico odontológico. Ela deve, né, se sentir e fazer parte dessa equipe multiprofissional em qualquer unidade de saúde, em qualquer nível de atenção que ela esteja inserida.
intersetorialidade. Todas as ações de promoção de saúde, elas são mais efetivas se a gente tiver vários órgãos envolvidos, como escola, local de trabalho, comércio, mídia, organizações não governamentais e outras instituições. Então, a intersetorialidade, ela implica envolver, né, no planejamento esses diferentes setores, para que eles influenciem na saúde humana, né, no planejamento das ações. Esses setores, né, que a gente fala, então, pode ser agricultura, comunicação, tecnologia, esporte, saneamento, trabalho, meio ambiente, cultura e assistência social. Então, todas as ações feitas por que outras instituições, né, elas estejam envolvidas, ela acaba sendo enriquecida, né, e tendo um peso maior em relação à saúde e qualidade e busca da qualidade de vida na população. É fundamental também que se organize o processo de trabalho, né, de forma, então, a ampliar e qualificar a assistência. Então, isso acontece como? Garantindo, então, que os procedimentos mais complexos serão feitos e serão conclusivos, resolvendo, então, a necessidade, né, daquela procura por assistência, evitando até quadros de piora dos problemas, né? E futuras perdas dentárias ou sequelas. Para otimizar, então, essa qualificação e ampliação da assistência, se maximizou a hora clínica do cirurgião dentista. Então, o cirurgião dentista ele deve atuar em torno de 75 a 85% de horas contratadas em ações assistenciais, né? Então, de tratamentos na clínica e 15 a 25% no restante dos procedimentos, né? Das atividades, que são elas, então, planejamento, capacitação, atividades coletivas, por exemplo. Geralmente, o que se orienta é que as atividades coletivas, elas sejam feitas pelo pessoal auxiliar em saúde bucal. E o cirurgião dentista, ele coordene e supervisionize, né? Mas quem faça essas atividades, né? A execução, enfim, das atividades, seja esse pessoal auxiliar. Também garantir o atendimento de urgência, né, na atenção básica. Complementando o último slide, então, a gente garante o atendimento de urgência na atenção básica e assegura, então, os cuidados, né, complementares, encaminhando o paciente para as unidades que forem necessárias, né, como hospitais ou planos ou prontos atendimentos, e adequa a disponibilidade de recursos humanos de acordo com o fluxo de demanda, né, da realidade local. Outras coisas seriam em relação a condições de trabalho, né? Então, para assegurar a plena utilização da capacidade instalada, né, da nossa rede de serviços, propõe-se, então, o desenvolvimento de políticas de suprimento de instrumentos e materiais de consumo e de conservação, manutenção e reposição dos equipamentos odontológicos. Desse modo, garante-se, então, as condições adequadas de trabalho, né? Esse processo de trabalho é pactuado entre as coordenações de saúde bucal, né? Tanto nacionais quanto estaduais e municipais, né? Então, o de que é a responsabilidade de quem, e dessa forma a gente garante, então, a dignidade no trabalho dos profissionais e usuários, né? Com qualidade tanto para quem se presta, né, a esse serviço, para quem recebe por esse serviço, né? Observando sempre as normas de biossegurança. Em relação à integralidade da atenção, a equipe, né, de saúde da família, ela deve ser capacitada a oferecer de forma conjunta ações de promoção, proteção, prevenção,
tratamento, cura e reabilitação, tanto no nível individual quanto no coletivo. Então, toda a equipe, né, de saúde bucal, ela deve estar ligada e se relacionando com com os outros níveis de atenção e com as outras instituições, né? Dessa forma, a gente oferece um serviço integral à saúde, resolvendo então os problemas do indivíduo de forma geral. Então, outro item muito importante é a ampliação e qualificação da atenção básica ou primária, secundária e terciária. Então, busca-se a prevenção e o controle do câncer bucal de forma precoce, né, a detecção dele, a implantação e aumento da resolutividade do pronto atendimento para que os procedimentos sejam feitos de forma a resolver o problema e a inclusão de procedimentos cada vez mais complexos na atenção básica, para evitar ao máximo a encaminhamento de casos que possam ser resolvidos de certa forma facilmente e a demanda da atenção secundária e terciária, ela começa a diminuir com a inserção de procedimentos cada vez mais complexos na atenção básica. Então, vamos falar agora quais são as principais ações no campo da atenção de saúde bucal. Então, as ações intersetoriais, né, que significam, então, intervenções para mudar circunstâncias sociais e ambientais que afetam a saúde coletiva e que possam conduzir a ambientes saudáveis. Então, envolvem estabelecimento de parceria com setores e atores fora da área da saúde, né? E salientam a necessidade, né, que os indivíduos e a comunidade definam as suas prioridades, né, para que se tome as decisões e façam o planejamento das ações, né, que levem à obtenção de saúde. Ações educativas, né? A educação em saúde bucal, ela deve fornecer, então, instrumentos para fortalecer a autonomia dos usuários no controle do processo saúde-doença e na condução de seus hábitos, né? Com a finalidade, então, de difundir elementos que, respeitando a cultura local, né, possam empoderar, então, os sujeitos, né? Para que eles sejam capazes de autogerirem, então, esse processo de saúde da doença com melhoria, então, da qualidade de vida. Então, aqui vou citar para vocês quais são os principais itens, né, conteúdos que realizam, então, se abordam nessas ações educativas coletivas, né, principalmente. Principais doenças bucais, né, cárie, periodontia, a importância do autocuidado na higiene bucal, fluorose, como acontece, quais são os graus que acontece, o que fazer para não acontecer, a orientação dieta, né? Quais são os alimentos que a gente tem que tomar mais cuidado, a orientação para o autoexame de boca, para prevenir, então, o agravamento do câncer bucal e fazer, então, a detecção precoce, né, dessa patologia tão grave. Os cuidados imediatos após traumatismo dentário, né? Principalmente em jovens, né? Que tendem a acontecer mais acidentes, né? Como que se faz, o que se faz, né? Então, as mães sempre muito interessadas nessas informações. Pessoas que fazem esporte também, que têm uma tendência maior a acontecer esse tipo de acidentes. A prevenção à exposição ao sol sem proteção, explicar os perigos, né, e como que pode se cuidar, né, para não ter nenhum tipo de risco, e a prevenção ao uso de álcool e fumo. Quais são as principais consequências, né, do uso indiscriminado desses produtos, do uso a longo prazo desses produtos, né? Então, essas ações educativas geralmente focam nessas temáticas, mas elas podem abranger outras temáticas, né, de acordo com a necessidade daquela população-alvo. Uma coisa muito legal sobre os grupos hoje, né, é que como às vezes a adesão não é
tão grande quanto a gente gostaria, né, a gente acaba tendo recursos que ajudam a facilitar, né, esse interesse, essa conversa e esses grupos, né, de educação em saúde, né? Por exemplo, a utilização de WhatsApp, né, para conversar, tirar dúvidas, explicar. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Bom dia, recém-nascido vai ao dentista, né? Aí tem a explicação da assistente, né? Provavelmente quem está fazendo é a pessoa que é responsável pelo acolhimento, né? Ou pode ser a responsável pelo grupo, ou pode ser a responsável, é a técnica em saúde bucal, que geralmente executa as ações em saúde, né? Ou o próprio dentista. Aqui, outra pergunta. Toda vez que eu uso fio dental, a gengiva sangra. Isso é por causa da gravidez? Né? Outra pergunta. Antibióticos enfraquecem o dente quando tomado desde cedo? Então, várias pessoas aqui, né, mostrando como que a tecnologia pode nos ajudar hoje a promover saúde. E falando em promover saúde, a gente tem ações de promoção de saúde, né? Então, um dos princípios da promoção de saúde é o foco na população como todo, né? Então, a seleção da abordagem, ela deve ser orientada a reduzir, então, as desigualdades sociais. A ação, né, ela deve ser feita para que os problemas, né, difundidos naquela população daquele território sejam melhorados, né? Então a gente tem uma condição melhor após aquela atuação. A melhor estratégia, né, é a gente sempre abordar os fatores de risco comum, né? Um fator, né, um determinado fator, ele pode estar ocorrendo, então, simultaneamente em várias pessoas, né, que desenvolvem esse agravo, né, de diferentes formas. Então, se a gente trabalhar um fator de risco comum, provavelmente a gente vai trabalhar muitas pessoas ao mesmo tempo. Como, por exemplo, tá? Então, a gente tem a cárie e a gente tem a diabetes, né? A obesidade, elas têm todas o mesmo fator de risco comum. Então, se a gente trabalhar o foco da nutrição, por exemplo, a gente vai ter uma ação que, coordenada, né, a gente consegue melhorar os índices de cárie, o índice de diabetes e a obesidade. A gente pode dizer que a promoção de saúde ela é entendida como um desfecho positivo decorrente da implementação de políticas públicas saudáveis. E no campo de ações de assistência, né? Então a gente tem as intervenções clínicas curativas, né? Ofertadas de maneira a impactar os principais problemas de saúde da população, né? E a organização da assistência, que tem que abranger tanto as demandas espontâneas quanto as demandas programadas, né? Então, uma demanda espontânea, ela pode ser, então, aquela necessidade referida pelo usuário, né? Não, eu senti que meu dente quebrou, então eu preciso ir no dentista, né? Uma demanda espontânea com uma necessidade referida pelo usuário. Ou pode ser uma urgência, simplesmente acordou com muita dor e ele precisa, então, de atendimento, né? A atenção programada, né? Então, ela pode ser o retorno de um procedimento de acompanhamento. Então, aquela pessoa, ela fez um tratamento e ela deve retornar daqui 6 meses para acompanhamento daquele procedimento, né? Ou ela pode ser um grupo prioritário que tem a sua consulta também de retorno para a verificação de como está a saúde bucal. Então, as atividades clínicas podem ser procedimentos clínicos, ações preventivas, ações educativas, né, realizadas de uma maneira na unidade básica, né, e as ações educativas elas podem ser realizadas não somente na unidade básica, né? Podem ser em outros locais, mas de maneira geral, então, a maioria das ações, né? De assistência são feitas, então, na unidade básica e quando não é possível resolver todos os problemas daquele indivíduo, é encaminhado, então, para o centro de especialidades odontológicas ou, se necessário, para os hospitais.